Yara, a Márcia Marcos está aqui, eu vou receber ela, para conhecer ela um pouquinho também. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Márcia Marques. Tudo bem? Miguel, eu sou cria de Márcia, viu? Fui estagiária dela. A culpa é ela. Conta essa história mais, Yara. Como assim? Fui estagiária dela, Márcia que me ensinou tudo. Ela é professora da UNB, mas eu era do CEUB. Ela é madrinha do meu filho mais velho, uma querida amiga que tem um trabalho lindo, importante, que casou muito com a fala do presidente Lula hoje, hein, Marcinha? Essa urgência da gente olhar para essas novas tecnologias, o impacto que ela tem nas democracias, né? Mundo afora. Deixa eu apresentar aqui o seu livro, gente. A Márcia está lançando esse livro aí, Cyberfeminismo, Redes e Espaços de Poder. Queria que você contasse como foi a produção dessa obra, Marcinha, para a gente. Eu sou jornalista, depois me tornei professora de jornalismo, mestra em jornalismo, analisando agências de notícias. A minha preocupação era entender o impacto da tecnologia no jornalismo e olhar as agências de notícias depois de 10 anos da internet já estabelecida, né? Foi a minha pesquisa de mestrado. Mas o meu doutorado eu fui fazer na ciência da informação, trabalhar a questão da gestão da informação, e aí quando você chega lá e descobre que informação é muito mais do que aquilo que nós, jornalistas, tratamos como informação, e a complexidade que isso tem, e eles têm um modo de pensar diferente do nosso, porque a ciência da informação ela é a ciência que pesquisa a ciência, né? Ela é a ciência que normatiza a ciência. Então, que também prepara as pessoas para entender a informação, que é a questão do letramento, que alguns chamam de alfabetização, coisas assim. E eu acabei indo fazer o meu doutorado lá. E eles trabalham muito com modelos, sabe? É uma coisa assim, muito interessante, é um outro modo de pensar a informação. E no meu doutoramento eu desenvolvi um modelo em que eu trabalho a comunicação, a informação e a computação como esse plano híbrido de 3 campos do conhecimento que são necessários para você lidar com as redes, para você sobreviver até as redes, né? E aí eu fui fazer o meu pós-doutorado no Uruguai. Eu fiz tudo isso sempre em universidades públicas, tá? E aí eu ia aplicar esse modelo, que se aplica à comunicação, mas também a esses parceiros de conhecimento, e eu fui para lá em fevereiro de 2020, vocês já estão entendendo o que aconteceu. E eu fui para lá para fazer uma pesquisa na UDELAR. Meus orientadores, não é orientador que a gente chama, são supervisores, na verdade. Era o professor Pedro Russi, que foi nosso professor aqui na Universidade de Brasília, e a professora Délia Dutra, os dois da UDELAR, que é a Universidade Pública do Uruguai. Então, a ideia era eu chegar lá, discutir esse modelo com grupos de lá, da universidade, que eles iam me apresentar, e que já trabalhavam com comunidades, para a gente levar essa questão da alfabetização para as redes, né, desse letramento para as redes, nas comunidades, tudo bem. E aí começou a pandemia. E lá, diferente daqui, lá, o Uruguai é mínimo, mas lá, por exemplo, a inclusão digital é praticamente 100%. Então, o que aconteceu? Fechou a universidade imediatamente. Para vocês terem uma ideia, quando eu volto do meu pós-doutorado, foi de 1 ano, a Universidade de Brasília ainda estava resolvendo como fazer com que os alunos da periferia, né, que entraram na universidade, que hoje são 52% dos nossos estudantes, vêm de escolas públicas, vêm da periferia, tivessem acesso aos meios digitais para acompanhar a aula remota, por exemplo.
Então, mas quando eu cheguei lá no Uruguai, uma ex-aluna minha estava lá fazendo uma pesquisa sobre os nômades digitais, ela acabou fazendo um documentário sobre isso, como trabalho de conclusão de curso, e ela me convidou para ir numa reunião que ela tinha sido convidada pela Carol Aureliano, e que eram umas mulheres brasileiras que viviam no Uruguai, e elas iam se reunir na Ciudad Vieja para organizar a participação, para duas coisas: organizar a participação no 8 de março, que lá é uma coisa assim monumental, eu nunca tinha visto uma coisa tão impressionante. As mulheres tomam mesmo as ruas, ocupam todos os espaços, e elas vêm, você não imagina nem de onde, começa a brotar mulher de todo lado, é uma coisa muito impressionante, muito forte, muito alegre, muito, muito interessante. E também organizar o motivo de um grupo existir, que era o protesto na Embaixada do Brasil, em frente à Embaixada, porque não se resolveu o assassinato da Marielle Franco, né? E aí eu conheci essas mulheres e vim embora para o Brasil quando fechou. Participei do 8 de março lá e fiquei encantada, mas não cheguei a participar, então, do protesto lá na embaixada. Mas aí eu consegui entender por que elas criaram esse grupo. Essas mulheres são mulheres que deixaram o Brasil, a maior parte desse grupo, que está no Facebook, que atualmente é fechado, que são mulheres em situação de vulnerabilidade. Essas mulheres, elas saíram do Brasil, na maioria, quando houve o golpe contra Dilma em 2016, porque eram mulheres que atuavam eram feministas declaradas, era isso. E aí elas acabam indo embora, se encontram lá, mas elas não têm uma relação forte, elas participam de um grupo que é a Comunidade de Brasileiros no Uruguai. Tá? Então, quando eu as conheci, era isso. Mas o que acontece? Dentro desse grupo, acontece uma ação em rede. Quando a Marielle Franco é assassinada no Rio de Janeiro, o grupo reproduz todas as coisas que saíram na rede. Quer dizer, enquanto o assassinato da Marielle Franco, nas 24 horas, foram 48 horas, tinha... As primeiras 20 horas, tinha 500 mil mensagens, notas sobre o assassinato da Marielle. Chega em 4 dias a 2 milhões. Só que no meio desse grupo, lembra aquele momento que tem a história de que ela era namorada do traficante? Isso vai representar uns 7% das notícias gerais que saíram no Twitter, por exemplo, sobre isso. E aí o que acontece? Esse grupo, essa comunidade que está lá dizendo assim, essa comunidade aqui não fala nem de futebol, nem de política para a gente não brigar. O que acontece? O que os homens do grupo fazem? Reproduzem, tá vendo? Ela era namorada do traficante. Aí o grupo de mulheres rompe e decide criar um grupo. E aí cria um grupo em que elas vão discutir se elas são primeiro brasileiras ou se elas são primeiro feministas para definir o nome delas, entendeu? E aí elas me autorizam, quando eu volto para o Brasil, a estudar as trocas de mensagens delas até o dia em que eu peço, que é em agosto de 2020, desde que o grupo nasceu, logo depois do assassinato da Marielle, são 10, 15 dias depois que o grupo nasce, até o período da pandemia, quando eu já estou no Brasil, né, e quando elas me autorizam a olhar os dados. Então, a gente faz a extração desses dados, a Beth Almeida, que você conhece, que é super cabeção, é que faz, e a gente faz análise de rede para estudar o grupo e conseguir contar a história do grupo a partir dos dados do próprio grupo. E isso a ideia do livro é essa, é mostrar a partir dessa história desse grupo como é que você pode manipular as informações que você obtém lá, que as informações estão lá, valem muito, né? E aí a discussão de estar em rede e como as pessoas podem fazer para aprender a estar em rede, é mais ou menos isso.
Agora, Marcinha, eu acho que a esquerda, a gente tem um déficit aí de entendimento de como usar as redes, principalmente no embate político. A gente está vendo isso agora na campanha de São Paulo. Quais as lições você tira dessa sua pesquisa? De que forma que a gente pode otimizar o uso das redes como pessoas de esquerda, progressistas, nesse embate, nessa tentativa de frear o crescimento do fascismo, né? Que eu acho que entra nesse grupo aí também os ataques às mulheres, você colocar sempre um mas, olha, eu apoio as mulheres, mas, né, é impressionante. Aí eu queria que você falasse sobre isso. Olha, a gente tem uma coisa que o Edgar Morin, que fez 103 anos, agora lançando um romance, eu falei assim, meu Deus, se eu conseguir fazer isso, vai ser divino, né? Com 100 anos, escrever um romance, liberar um romance, publicar um romance, enfim. Mas ele traz uma discussão que é muito importante, que é assim, nós precisamos criar um novo modo de pensar. O grande problema é que a gente vai ter que usar o cérebro, que pensa desse modo atual, para mudar o modo de pensar. Então, isso já começa a mostrar que o problema é enorme. É um problema enorme. E aí eu estou falando disso por quê? Porque eu preciso pensar a rede. E aí, por exemplo, eu tenho escrito artigos sobre isso, eu fiz um capítulo sobre o livro de desinformação, o primeiro, foi aprovado agora um para o segundo também, do livro sobre desinformação, o mal do século, que o Supremo Tribunal Federal lançou. E eu retomo Paulo Freire com a ideia de criação de uma sociedade educativa, que é um livro que ele vai falar sobre isso, e ele vai falar da questão política muito fortemente. Eu estudei muito Paulo Freire para poder falar no livro, entendeu? É Paulo Freire e Morin o tempo inteiro, porque a gente tem que pensar o tempo inteiro em educação, sabe? E aí, pensar mais em educação, não pensando numa sociedade educativa, mas vamos deixar isso de lado. O que eu estou querendo dizer? Que a gente, quando pensa rede, a gente tem que se pensar de outra maneira. Mas essa outra maneira interfere em como a gente está organizado, mesmo dentro do próprio partido. Então, por exemplo, por que os partidos de esquerda não preparam os seus filiados? Por exemplo, o PT, o PSB, são partidos que têm uma filiação, o PSOL também, tem alguns partidos que têm uma filiação mais orgânica. Mas por que essas pessoas não são preparadas do ponto de vista de uma organização mais em rede? E daí preparar essas pessoas e dizer assim, olha, vamos participar de todas as questões que envolvem criança e adolescente. Quando é a eleição de tal coisa? E isso estar programado e as pessoas do partido como um todo estarem preparadas e poderem participar e poderem dar informação para as outras pessoas. Só que isso propõe o quê? Propõe que esse partido se faça como uma organização horizontal. Partido é poder, meu bem. Como é que vai fazer uma organização horizontal? Nós também vivemos outras contradições, porque a gente está em contradição o tempo inteiro. Há uma outra contradição que é o seguinte, esse sistema que está aí é uma bosta. Pronto, usando a palavra que melhor lhe cabe. Esse sistema de justiça que está aí não nos serve, porque o Supremo é muito bom para votar costumes e péssimo para votar direito dos trabalhadores. Mas aí, no jogo político, eu tenho que dizer, Xandão, nunca critiquei. Porque é tudo muito complexo. Só que o que aconteceu? O que a computação... quando eu falo de SIC, do modelo que eu digo, eu falo que a gente tem que se educar sobre computação. Não é sobre TIC, não é sobre tecnologia. Tecnologia é habilidade de uso, é ferramenta. Eu estou falando do pensamento. Qual é o grande problema? O Medeiros, um pesquisador amigo meu que faleceu recente, quando eu fiz o doutorado, o modelo surgiu muito das conversas também com o Medeiros, que era alguém dessa área da computação. E ele dizia que nós íamos ter um problema muito sério mais à frente, isso em 2014, 2013, que ele tinha terminado o doutorado dele, que era o quê? As pessoas estão pensando só de forma binária.
A forma binária é uma das formas de pensamento humano, que é essa que você monta um mapa mental e vai organizando o pensamento, e para a computação funcionar imitando o cérebro, ela vai funcionar em 0 ou 1, para formar um universo de respostas. Mas tem uma outra forma de pensamento que não está aí, que é o pensamento dissonante, que eu pego e digo assim, é olhar e dizer assim, espera aí, não é o Sol que gira em torno da Terra. É alguém que tem um pensamento que vem da discordância de um olhar de outro, e não de sim ou não, em que eu pego todo o conjunto de conhecimento e vou no sim ou não. Entendeu? Eu, assim, amo o professor Nicoleles, porque eu concordo com ele. Inteligência não é nem inteligência, nem artificial. Aliás, eu preferia que ela lavasse o meu banheiro e deixasse que eu pensasse e escrevesse por minha conta. Eu prefiro muito. E, Márcia, agora eu queria que você falasse mais sobre o cyberativismo, cyberfeminismo, desculpa. Como é isso? Porque, primeiro, existe uma lacuna de compreensão nesse sistema que você está criticando, binário, de que ser feminista é não gostar de homem. São pessoas que não entendem o que é feminismo, não entendem a pluralidade do feminismo. Vários, exatamente. E um deles está aí, assim, eu acho que é mais uma ferramenta para você expressar. Imagino que o cyberativismo ele congregue mulheres liberais, marxistas, interseccionais, radicais. No capítulo que está em aberto, eu posso mandar para você deixar em aberto para a comunidade, você pode, esse capítulo está aberto porque teve um probleminha na edição, foi uma revisão errada para a impressão, então essa primeira edição, o capítulo não está completo, mas ele tem um QR Code, ele é híbrido, como eu falo, e você entra para o capítulo inteiro, e o capítulo está disponível, né, da Veneta, muito legal. E aí, assim, eu dei um branco, desculpa. Sobre o cyberfeminismo que você estava falando. Eu faço um pequeno balanço das ondas do feminismo, né? A primeira onda mais burguesa, principalmente, que você vai ter as sufragistas, mas daí eu retomo também o movimento das mulheres que participam da Revolução Russa, dos avanços que você vai ter, e depois chegando até na América Latina, foi muito legal eu ter, primeiro, Lélia Gonzalez, que é importante, mas pensando nessa questão de observar o pensamento dos feminismos, dos muitos feminismos. É muito legal porque tem uma menina adolescente, pré-adolescente, que participou com a mãe lá do evento, dela leva os lápis para pintar a gente no dia no 8M, e daí ela pega e diz assim, eu vou desenhar os muitos feminismos que existem em você. E assim, essa visão de que o pensamento das mulheres não é um pensamento único, sabe? Porque é sair dessa coisa de 0 ou 1. Né? Eu já tive em grupo feminista que eu falava, vou embora, porque as pessoas não entendem a pluralidade de pensamentos. E aí, na coisa do cyberfeminismo, foi que nessas pesquisas eu cheguei numa autora em que ela vai trazer uma discussão. Ela é pesquisadora, ela está viva ainda, ela é branca, eu achava que ela era negra e não é. E ela foi pesquisadora, ela é zoóloga, bióloga, doutora nessas coisas todas, e ela trabalha no Vale do Silício, no final dos anos 70. E ela começa a questionar a questão de quem programa. Porque daí a discussão é outra. A discussão a programação é um pensamento masculino. Embora a computação tenha nascido com as mulheres. Na Segunda Guerra, os homens estavam tudo guerreando, alguém precisava fazer alguma coisa, quem fez? As mulheres. E eu estou aprendendo isso por quê? Porque nós estamos incentivando ter meninas na computação aqui na faculdade, na UNB. E eu trabalho com esse pessoal. E aí você vai chegar. E aí eu chego num grupo muito interessante, que são umas mulheres australianas,
que elas fazem a primeira exposição cyber feminista, e elas fazem uma exposição que é híbrida, parte é em aparelhos eletrônicos que ficam disseminando o poema que eu faço a tradução, Eu Sou a Grande Buceta, que vai mudar tudo, a nova desordem mundial, e também uma parte da exposição física. Mas o que é importante disso? Elas programaram tudo. Então, e aí, a partir da história dessas mulheres do questionamento, eu começo a mostrar que depois que você tem um avanço, é isso que a gente pode perceber, um avanço nessas tecnologias de rede, na tecnologia móvel, tá? O que vai acontecer? Você vai ter alguns tipos de movimentos. Então, você tem aqueles movimentos de hashtags para você aglomerar as pessoas, formar bolhas, formar hubs em torno, bolhas mesmo, em torno de um tema, de uma discussão que tem um monte de gente que está levando. Ou você também levantar isso para você se tornar referência, sim, você virar um hub em que as pessoas vão lá, sabem que você tem essa informação, que você produz essa informação. Né? Essa das hashtags, que são os movimentos que vão lançando, elas têm ganhado sempre uma expressão mundial. Né? Ask Her More, Nilna Menos, né? Meu Amigo Secreto, todos esses... Me Too. Me Too, todos esses movimentos acabam usando as hashtags também para fazer isso, mas também para chamar a atenção tanto da mídia tradicional quanto da mídia independente, que quando vem essas hashtags subindo, bereréus, também produzem coisa e você começa a dar uma amplitude para isso. Então, você começa a ter estratégias em torno desse uso. Mas a gente ainda tem, porque, por exemplo, quando você fala em inteligência artificial, se a máquina tiver, assim como a máquina não identifica, não diferencia pessoas pretas, tá? As máquinas que fazem o scanner de gente para entender quem é o quê, para prever crime, sei lá elas não diferenciam pessoas pretas. A inteligência artificial, quando ela vê pessoas na cozinha, para ela é mulher. E quando ela se alimenta dessa informação, que alimentação ela recebe de imagem, de propaganda, bererel de cozinha? 99% é mulher. Então, a inteligência, por isso não é inteligente, ela filtra, e a estatística, na verdade, quando você pensa na inteligência, ela está lidando com o quê? Com estatística e produzindo algoritmos a partir da estatística. Mas é necessário entendermos o que é isso. Sabe? Porque é difícil, como é que você vai formar as pessoas se você não fizer um esforço? Por exemplo, eu acho muito interessante, porque eu acompanho as mídias independentes, cada vez mais tem, por exemplo, vocês têm o programa que fala de redes nas sextas-feiras, né? Você vai lá no ICL, eles têm um programa, tem o Baciela que fala de redes, né? Você vai nos outros, vários canais, tem educação para mídia, porque ela é essencial hoje. Então, você tem, e isso é o quê? Isso bate muito com o que o Freire diz, que nós precisamos de uma sociedade educativa. Não adianta a gente ficar só esperando que o partido faça, que Deus faça, que o caceta faça, porque não vai ser por aí. Até para ter uma política pública, a gente não empurra, não faz. Agora, daí... desculpa, eu queria que você abordasse um outro aspecto que eu acho que também casa com essas suas reflexões que você traz no livro, que é esse ambiente de rede, ele é uma extensão da nossa sociedade, né? Analógica, real. E é muito impressionante a violência de gênero nesses ambientes. Por exemplo, a gente tem o caso da Manuela Dávila, que acabou desistindo de fazer essa política tradicional em razão das violências
absurdas que ela sofre. E é só um exemplo no meio de tantos. Você já deu um aí, da Marielle Franco. Olha isso, você justificar o assassinato de uma vereadora eleita por uma mentira, que mesmo que se fosse verdade, será que justifica? É porque parece que nós somos sempre culpadas, seja pelas nossas roupas, seja pelas nossas relações afetivas. Parece que a gente está sempre procurando, né? Como é que você traz? E a rede é tóxica. Você criou células de incel, de essa tal de Red Pill, né? A gente acabou de ter uma polêmica aí do cara Deus me livre de mulher CEO. Como que você vê? A deusa castigou, né, menina? Deixa para lá. Eu li muito. Eu mandei até para os amigos. Eu falei, não sei se foi Deus ou a deusa que ele foi castigado. Foi, mas não sei de quem é a responsabilidade, né? Olha, a questão é assim. Essa história de dividir que a gente tem, esse mundo aqui, que é o analógico, e esse mundo aqui, que é o digital, é uma grande de uma sacanagem. Porque o mundo é um só. Sabe, eu fiquei pensando aqui até nos novos baianos, né? Por que não viver esse mundo se não há outro mundo? Eu estava brincando, pensando nisso. Por quê? Porque é um golpe essa história. Porque o que acontece? Eu pego e tenho lá o mundo digital, então ele é um novo mundo. Então, ele é o quê? Todas as normas de publicidade que valiam para crianças, valem para crianças neste mundo, que já tem uma parte digital, já tem uma parte eletrônica, que é a televisão, que é o não sei o quê, que é não sei o quê, não valem nesse novo mundo. Ora, não? Então, assim, todas as questões éticas que a gente já tinha resolvido, alguns até com autorregulação meio picareta, mas não fala, tinha resolvido, tá? Não entra nessa história, não entra nessa conta. Então, quem faz essa conta? Você entendeu? Do que entra ou do que não entra. Então, esse é um mundo que, na verdade, é o mesmo mundo, só que a gente finge que não. Mas tem um complicador. Por quê? Porque o mundo digital, a rede, que é essa teia digital, que é uma teia de teias, porque vai entrar eletricidade, vai entrar satélite, vai entrar cabo, vai entrar, começa a pensar coisa que vai entrar, vão entrar os artefatos, os aparelhos, tudo isso vai entrar, tudo isso é rede, vão entrar as pessoas, tudo isso é rede, vai entrar a burocracia, que também é rede, e daí você vai ter, cada país tem a sua lei. E as plataformas estão para fora disso. Essa é uma discussão que eu trago no livro. Marcinha, a gente está aqui no finalzinho do nosso papo. Eu vou aí na sua casa para a gente tomar cerveja e você me contar mais. Estou esperando a minha edição. Vou aqui reforçar, gente, eu deixei aqui no nosso chat o capítulo aberto que a Márcia conta para a gente, tá bom? Quem quiser, entra aí, eu acho muito interessante. É um debate, né, muito novo, muito velho, né? Porque há quanto tempo que a gente não está aí discutindo feminismos, né, Marcinha? Tem pois muito tempo. Eu queria só dizer o seguinte, que a Rosana Bond mandou agradecer a você, porque aquele vereador picareta perdeu a ação, que ele ficava inventando um caminho do Piabiru para lá de Joinville, não existia, era um crime. Então, ela mandou agradecer a você. E também falar do grupo GECONS, que é o grupo de Gênero, Comunicação e Sociabilidade, onde a gente faz discussões que também me levaram a esse livro, que eu acho que é importante a gente valorizar o pessoal que está caminhando junto com a gente. E vem tomar uma cerveja mesmo. Vou sim, minha querida, muito obrigada, é sempre um prazer vê-la, prefiro pessoalmente do que pelas telas, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui, amanhã a gente está de volta aqui no Jornal da Fórum, 17 horas, e já começa a nossa diva, Sinara Menezes com o Brocô, olha, 7 horas começa, então vou pedir para o Gui encerrar e mandar um beijo para todos, e não deixe de deixar o seu like. Beijo, tchau, tchau.